Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre exponenciais e logaritmos. Já vimos a equação exponencial e agora veremos a inequação exponencial. Eu vou te explicar isso aqui resolvendo alguns exercícios, fazendo alguns exemplos, e você vai entender tranquilamente tudo que vai acontecer aqui. Então vamos começar. Eu sempre vou ter uma inequação exponencial quando eu tiver na minha desigualdade a variável no expoente de uma ou mais potências de base maior que zero e diferente de 1. Então olha só o primeiro exemplo. Eu tenho 2 elevado na x maior que 32. O que acontece? A minha variável está no expoente e a base dessa potência é um número que é maior que zero e não é 1. Então a minha inequação exponencial está aqui. Esse primeiro exemplo ele é bem fácil só para a gente entender exatamente o que vai acontecer aqui. Então olha só. Primeiro passo é eu tentar igualar as bases, exatamente como nós fazíamos lá na equação exponencial. Eu vou utilizar as propriedades de potência para tentar igualar as bases nos dois lados da minha desigualdade que eu tenho aqui, certo? Então, muito bem. 2 elevado na x, não tenho o que fazer, vou conservar ele aqui, muito bem. E o 32, o que eu faço? 32 eu posso escrever como 2 elevado na quinta, certo? Então é isso que eu vou fazer. 32 é 2 na quinta. Pronto, as bases já estão igualadas. Como eu tinha dito, é um exemplo muito fácil, só para a gente entender mesmo o que vai acontecer. Então olha só, se o meu x aqui fosse 5, o que iria acontecer? Esse primeiro lado ia ser exatamente igual ao segundo. Concorda comigo? Lógico, né? Muito bem, mas eu não quero que seja igual, eu quero que o primeiro lado seja maior que o segundo. O que tem que acontecer então? É só eu pegar um número que seja maior que 5, certo? Se o meu expoente aqui for maior que 5, faz com que esse lado seja maior que esse, porque as bases estão igualadas. Então, se eu igualo as bases na minha inequação exponencial e essa base é maior que 1, o que eu faço? Eu só vou pegar os meus expoentes conservando a desigualdade, tá? Então, nesse caso aqui, x é maior que 5, tá? Foi só para a gente entender o conceito que vai acontecer. Mas então, se você iguala as bases e essa base é maior que 1, é só você pegar os seus expoentes conservando a desigualdade. Então acabou. Nesse primeiro exemplo, x maior que 5. Qual é a solução da inequação? Qualquer número real que seja maior que 5 faz com que eu tenha essa desigualdade que eu quero ali. Então, nós temos aqui essa solução. Muito bem. Segundo exemplo também é fácil, mas vai ser um pouquinho diferente do primeiro. Olha só. Nós temos 1 sobre 2 elevado a x maior ou igual a 8. Então, novamente, a minha variável está no expoente e a base dessa potência é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, ou seja, é um número que está entre 0 e 1. Então não tem problema, tá? Eu posso ter um número entre 0 e 1 ou um número que seja maior que 1 como base da potência que o x está no expoente. Então aqui não tem problema. Qualquer fração onde o número de cima é menor que o número de baixo é um número que está entre 0 e 1, então não tem problema, tá? Muito bem. Novamente vou ter que igualar as bases, tá? Nesse caso aqui eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Por enquanto, o que a gente faz? A gente vai ter 1 sobre 2 elevado a x. Vamos manter esse primeiro lado igual, certo? E esse 8 é bem fácil, 8 é 2 ao cubo, né? Então isso aqui é maior ou igual a 2 ao cubo. Agora eu tenho duas coisas que eu posso fazer para igualar as minhas bases. Eu posso inverter esse 1 sobre 2, certo? Fica 2 elevado na menos x. Sempre que eu inverto uma fração eu troco o sinal do expoente. E aí fica a base 2 igual. Ou eu posso inverter esse 2 elevado na 3, fica 1 sobre 2 elevado a menos 3, tá? A gente vai fazer as duas coisas. Primeira coisa é inverter esse 2 elevado na 3. O que vai acontecer? A gente vai ficar com 1 sobre 2 elevado a x, que é maior ou igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3. Certo? Eu inverto a fração e troco o sinal do expoente. Se não tem ninguém embaixo desse 2, é porque é 1. Então eu inverto, fica 1 sobre 2 e troco o sinal do expoente, fica menos 3. Muito bem. Agora as bases estão igualadas, mas não é como antes, tá? Antes a base era maior que 1, agora a base está entre 0 e 1, então vai mudar a forma de resolução, tá? Eu vou ter que pegar os meus expoentes invertendo a desigualdade. Aqui eu conservava a desigualdade, agora eu vou ter que inverter. Por que isso aqui acontece? Só a gente pensar um pouquinho. Eu tenho 1 sobre 2 elevado a x e 1 sobre 2 elevado a menos 3. Se o meu x ele fosse menos 3, isso aqui seria exatamente igual a isso aqui. Só que eu quero que o que está no primeiro lado seja maior que o que está no segundo.
Aí você pode até pensar, professor, então é só pegar qualquer valor para x maior que menos 3. Mas o que vai acontecer? Sempre que eu tenho uma potência onde a base está entre 0 e 1, quanto mais eu aumento o expoente, mais a potência diminui, certo? Se eu pego 1 sobre 2 elevado a 1, por exemplo, isso resulta ao próprio 1 sobre 2, tranquilo. Se eu pego 1 sobre 2 elevado a 2, estou aumentando o expoente, resulta 1 sobre 4, a potência diminui. Tá ok? Então, na verdade, eu vou ter que diminuir o expoente, porque quanto mais eu diminuo esse expoente, maior é a potência. Tá ok? Por isso, então, que eu tenho que inverter essa desigualdade. Eu vou ter que pegar valores que sejam menores ou iguais a menos 3. Tá ok? Então, se a base estiver entre 0 e 1, eu tenho que inverter a desigualdade justamente por causa disso. Quanto maior é o expoente, menor é a potência. Vai ser o contrário, certo? Então, nesse caso aqui, a solução da nossa inequação x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3. E qual outra forma de fazer? Eu poderia ter feito o seguinte, invertido essa primeira potência que eu tenho aqui. 1 sobre 2 elevado na x, eu poderia ter feito 2 elevado a menos x. Inverte a fração e troca o sinal do expoente. Se era x, fica menos x. Ótimo. E aí, eu tenho isso aqui maior ou igual a 2 elevado na 3. Bases iguais e maiores que 1, eu pego só os meus expoentes conservando a desigualdade, certo? Então isso aqui fica menos x maior ou igual a 3. Só que aí o x é negativo, isso não pode acontecer. O que eu tenho que fazer? Lembra lá da aula de inequação do primeiro grau, né? Eu tenho que multiplicar toda a inequação por menos 1 e vou inverter a desigualdade. Então isso aqui fica x menor ou igual a menos 3. E aí é exatamente o que nós temos aqui. Tá ok? Então eu poderia ter feito dessas duas formas, mas essa primeira é mais interessante, porque é o que a gente vai precisar fazer numa inequação exponencial que a base esteja entre 0 e 1 quando a gente iguala essas bases, tá ok? Mais um exemplo, nós temos aqui raiz quadrada de 5 elevado a x mais 1 menor ou igual a 1 sobre 25. Novamente, então, o primeiro passo é tentar igualar as bases nos dois lados da minha desigualdade. Bom, nesse caso aqui eu tenho agora um radical. Quando eu tenho um radical, como é que eu faço para eliminar isso aí? Bom, a gente lembra lá da propriedade de potência. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse radical e transformo numa potência de expoente fracionário. O que vai acontecer? Em cima fica o próprio expoente, que é do número que está dentro da raiz, então fica o x mais 1. E embaixo dessa fração vai o que era índice da raiz. Como aqui não aparece nada, é porque o índice é 2, é uma raiz quadrada. Então esse 2 vem aqui embaixo, certo? Então é bem fácil, tá? O índice da raiz passa como denominador da fração e o numerador dessa fração, que é o que está em cima, é o próprio expoente que já estava no número ali. Então fica 5 elevado a x mais 1 sobre 2. Muito fácil, né? Muito bem, aqui eu tenho 1 sobre 25. Esse 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5 dá 25. Então fica 1 sobre 5 ao quadrado. Muito bem, para igualar as bases agora, basta eu trazer esse 5 para cima, certo? Então vai ficar o seguinte, 5 elevado a x mais 1 sobre 2, menor ou igual a 5 elevado a menos 2. Inverto a fração e vai trocar o sinal do expoente. Muito bem. Então 1 passa para baixo, fica 5 sobre 1, que dá 5, né, elevado a menos 2. Muito bem, agora as minhas bases estão igualadas, é só analisar se essa base é maior que 1 ou se é um número entre 0 e 1. Como a base é maior que 1, o que eu faço? Eu pego os meus expoentes conservando a desigualdade. Então aqui vai ficar x mais 1 sobre 2, que é menor ou igual a menos 2. E agora é só eu resolver essa inequação que eu tenho aqui, que é uma inequação do primeiro grau, e aí acabou. Bem fácil, tá? Se a base estivesse entre 0 e 1, a única diferença é que eu ia ter que pegar os meus expoentes invertendo a desigualdade. Só isso, tá? E a gente viu por que isso acontece detalhadamente antes, né? Então é só eu resolver agora. Como é que eu faço isso aqui? Bom, é só eu passar esse 2 multiplicando o menos 2, tranquilo, tá? Eu fico então com x mais 1 menor ou igual a menos 4. Você só não poderia passar isso aqui multiplicando se tivesse a variável aqui embaixo também, tá? Se tivesse 2x aqui embaixo também, aí não poderia, porque seria uma inequação quociente, tá? Mas como tem só um número, então não tem problema, pode passar multiplicando. X mais 1 menor ou igual a menos 4. E é só isolar o nosso x, né? Então a gente vai ficar com x menor ou igual a menos 5.
eu tenho menos 4, vai passar esse 1 que estava positivo, vai passar subtraindo, menos 1, menos 4, fica menos 5. Então a solução dessa inequação aqui, nós temos x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 5. E para finalizar, nós temos um exemplo um pouquinho mais complicado. Olha só, 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x mais 2 maior que menos 54. Exatamente como acontecia lá na equação exponencial, quando eu tenho soma ou subtração, é sinal de encrenca, certo? Bom, nesse caso nós temos uma subtração aqui. Esse menos, ele é da potência toda, tá? Ele não é do 3 apenas, então isso aqui não tem problema, tá? Não é uma base negativa que eu tenho aqui. O 3 é da potência inteira. Muito bem. O que vai acontecer? Não tem como eu igualar essas bases, certo? Porque não tem como juntar essa potência com essa daqui. Tá ok? E aqui também esse 54 eu não consigo transformar numa potência de base 3, certo? Então eu não vou conseguir igualar as bases. Nesse caso eu tenho que fazer uma substituição de variável, tá? Que é o que a gente fazia lá na equação exponencial. Inclusive, se você não assistiu aquela aula, eu recomendo que assista porque vai ser importante aqui, tá ok? Então como é que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa é separar essas somas que eu tenho no expoente. Lembra disso, né? Então como é que vai acontecer? 3 elevado a x mais 1 fica 3 elevado a x que multiplica 3. Multiplica 3 elevado a 1. Lembra daquela propriedade de multiplicação de potências de mesma base, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu faço o passo inverso, tá? 3 elevado a x mais 1 fica 3 elevado a x que multiplica 3 elevado a 1, que é 3, né? Vamos deixar só 3 aqui então. Muito bem. Da mesma forma eu vou fazer com essa outra soma que eu tenho aqui. Então eu tenho menos essa potência toda, então vai ficar menos o 3 elevado na x, que multiplica 3 agora ao quadrado, né? 3 ao quadrado, vamos colocar por enquanto 3 ao quadrado só, né? Tá, 3 elevado na 2, muito bem. Já poderia colocar 9 direto aqui, mas não tem problema. Isso aqui é maior que menos 54, tá ok? Tá? Pra gente melhorar um pouco isso aqui, eu vou ficar então com 3 vezes 3 elevado na x, menos 9, que multiplica 3 elevado na x, isso aqui é maior que menos 54. O que eu faço agora? É só eu perceber que as potências que contêm a variável no expoente são iguais, né? Eu tenho 3 elevado na x aqui e 3 elevado na x aqui também. Então é só eu fazer uma substituição de variável para ficar mais fácil de resolver isso aqui. Eu pego o meu 3 elevado na x e chamo ele de uma outra letra qualquer. Pode ser t, por exemplo, tá? Porque aí fica mais fácil eu resolver essa inequação em função de t. Poderia resolver em função de 3 elevado na x também. Só que é mais complicado, fica mais fácil fazer em função de um t, por exemplo, certo? Então é só eu trocar, vai ficar 3 vezes t, 3t, menos 9t, maior que menos 54. Então é só resolver agora, ficou uma inequação que é de primeiro grau, né? Ficou em função de t. Então 3t menos 9t fica menos 6t, certo? Menos 6t maior que menos 54. Como a minha variável aqui é negativa, eu tenho que multiplicar toda a inequação por menos 1 e vai inverter a desigualdade, certo? Então eu fico com 6t, se era maior vai ficar menor, e menos 54 fica 54 positivo. E aí é só isolar o t. Eu tenho então que t vai ser menor que 54 dividido para 6. E aí nós encontramos t menor que 9. Mas essa não é a solução da nossa inequação exponencial. Isso aqui são os valores de t. Mas quem é o t? Vamos lembrar, t é 3 elevado na x, então eu tenho que voltar para a minha variável original. Muito bem, se o t é 3 elevado na x, é só eu voltar para a substituição que eu havia feito. Como é que vai ficar? Vai ficar então 3 elevado na x menor que 9. E agora eu consigo resolver então a minha inequação exponencial. Ficou bem fácil, é só eu igualar as bases, agora eu consigo fazer isso, né? Vai ficar 3 elevado na x menor que 9 é 3 ao quadrado, 3 elevado na 2. Muito bem. Bases iguais, e essa base é maior que 1, então é só eu pegar os meus expoentes conservando a desigualdade. Então eu vou ter x menor que 2. Essa é a solução da nossa inequação exponencial. Vamos escrever aqui então, x pertence aos reais, tal que x é menor que 2. Tá ok?
Então essa foi a nossa aula sobre a inequação exponencial. Espero que você tenha gostado. Se essa aula te ajudou, não esqueça de curtir o vídeo, porque assim vai ajudar a divulgá-lo e outras pessoas também serão ajudadas. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades também. Até a próxima, valeu, tchau!